Olá! Chegou a hora do nosso estudo do livro de Marcos. Sim, o estudo da Bíblia Sagrada semanal. Estão preparados? Pois é. Muitas pessoas têm comentado que têm gostado muito aqui do estudo do livro de Marcos, né? Temos usado esse guia de estudo que está aqui na internet. Você pode baixar no seu computador, ou então pode adquirir um livrinho como este mesmo, o Evangelho de Marcos, lição da Escola Sabatina. Muito interessante. Estamos estudando, né? Muitas pessoas têm estudado conosco. Agora, por favor, conte aqui nos comentários o que você tem achado do livro de Marcos, ou então desse estudo do livro de Marcos. Está um pouco diferente, tem descoberto coisas diferentes. E se gostou do estudo, olhe, não se esqueça de dar aí o seu positivo, tá bom? E se você não foi inscrito no canal, por favor, se inscreva. Eu quero aumentar esse número de inscritos aqui no nosso canal. A coisa vai tão lentamente. Eu queria que fosse mais e mais alunos inscritos, mais pessoas sendo abençoadas com o estudo da lição da Escola Sabatina a cada semana e também outras profecias que estamos estudados aqui. O livro de Daniel. Daniel e o Grande Conflito. Já está fazendo o curso? Nós estamos em Daniel capítulo 10, iniciando o capítulo 11 agora, né? Vai ser muito bom. Mas, como eu sempre digo antes do estudo da Bíblia Sagrada, vamos orar. Vamos pedir a orientação de Deus e a sabedoria para a compreensão. Vamos orar. Querido Pai Celestial, louvamos o Teu nome porque o Senhor é bom e Sua misericórdia dura para sempre. A Ti toda a honra e louvor, sempre, eternamente. Pedimos a ajuda do Espírito Santo nesse momento para a compreensão de Tua palavra. Abra nossa mente, Senhor, nos dê sabedoria, Senhor. Abençoe essa pessoa que está estudando comigo neste momento, por favor. Faça com que ele sinta nesse momento a Tua bênção. Que a mente se abra a compreensão da Bíblia Sagrada pelo poder do Espírito Santo. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. E você aí diz? Amém. Bom, esse é o nosso estudo número 5, Marcos, capítulo 4 e capítulo 5. Nós vamos ver alguns episódios que ocorreram à margem do lago. Aliás, esse é o título, né? Milagres à margem do lago. Alguns milagres que Jesus realizou ali à margem do lago. Na verdade, nós estamos falando de um lago que muita gente chama de mar. Um lugar que falta água doce, num lugar desértico como o Oriente Médio, é óbvio que um lago vai ser um mar, né? Porque ele é enorme, mas é um lago bastante grande. Este lago é chamado de Mar da Galileia. E ele é formado de água doce mesmo, água doce. O tamanho do lago é aproximadamente de 21 quilômetros na sua parte mais comprida e tem uma largura de cerca de 13 quilômetros na parte mais larga. Eu já tive o privilégio de circundar este Mar da Galileia algumas vezes. Veja, ele é chamado de Mar da Galileia, mas algumas vezes na própria Bíblia ele é chamado de Lago de Genezaré. Outras vezes de Lago de Tiberíades. E na linguagem mais local, Yam Kinneret. É um lago que está bem baixo em relação ao nível do mar. 213 metros abaixo do nível do mar. Por isso, as águas do nascente do Jordão correm para esse buraco aí, né? Que forma esse mar. As águas do degelo do Monte Hermon, das neves do Monte Hermon, também descem e vão fazendo uma verdadeira corredeira. Eu estive num lugar chamado Tel Dan, e ali em Tel Dan passa o Rio Jordão, descendo em direção ao Mar da Galileia, numa velocidade tremenda, e as águas geladas, né? Correndo em direção ao Mar da Galileia. Eu tive o privilégio de visitar esse mar pela primeira vez em 1992. E depois estive outras vezes neste local, onde tem algumas cidades históricas, cidades
que são mencionadas na Bíblia Sagrada. Por exemplo, Tiberíades, Cafarnaum, Betsaida, Genezaré, Magdala, só para citar algumas das cidades que estão ali em torno do lago, né? E hoje nós vamos ver alguns dos milagres de Jesus. Alguns foram feitos em terra e outro nas águas do Mar da Galileia. Sim, nas águas do Mar da Galileia. Então vamos lá. Milagres à margem do lago. Que milagres seriam esses? Vamos dar uma olhada aí o que diz o livro de Marcos, no capítulo 4, né? Lembre-se sempre que o livro de Hebreus, Paulo diz assim: Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, se você precisa de algum milagre na sua vida, fique comigo até o final desse estudo. Nós vamos orar. Vamos estudar o que Jesus fez pelo povo da Galileia. E vamos clamar também pelo nosso milagre, né? Se Jesus fez milagre naquele período, claro que ele pode fazer milagres em nosso tempo, em nossa época, né? E se Jesus quer lhe conceder essa bênção, essa graça, e se você receber essa bênção, ele também quer que você testemunhe dela. Por isso, se você receber uma bênção dessa, coloque aqui nos comentários. Ou se ele já fez um milagre na sua vida, coloque aqui nos comentários, conte para mim, gostaria de saber, tá bom? É isso que ele ordenou, né? Se alguém recebeu um milagre, testemunhe. Veja, por exemplo, o nosso verso principal, que aparece na lição, nós chamamos de verso para memorizar, está em Marcos capítulo 5, verso 19. Diz assim: Jesus, porém, não o permitiu, ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os teus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então Jesus hoje diz para você, se você receber um milagre, conte para os outros. Testemunho do que Deus tem feito na sua vida. Isso é muito importante. Olha, Deus tem feito tanto por mim e eu não posso reclamar de nada, só agradecer. Mas vamos aqui ao primeiro milagre, que tem como título Acalmando a Tempestade. Acalmando a tempestade. Eu não sei se você já esteve no meio de uma tempestade, né? Muitas vezes a tempestade não é real, viu? Às vezes a tempestade é na vida da pessoa. O momento que a pessoa vive, um momento complicado, um momento difícil. Mas Deus pode acalmar mesmo essa tempestade. Vamos ler em Marcos capítulo 4, 35 a 41. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E continua dizendo: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles estavam atravessando o Mar da Galileia. Eu coloquei aí um mapinho do Google, né? Você vê que normalmente você tem que dar a volta. Mas eles quiseram cortar caminho através do barco, né? Para ir mais rápido um pouco e não ter que dar aquela volta toda que ia levar algumas horas de barco, pensava que seria mais rápido. E ao cortar o mar, esse pedaço do Mar da Galileia, eles enfrentaram uma tempestade. Uma terrível tempestade, e Jesus estava dormindo, né? Acho que os discípulos não conheciam aquele ninho que eu cantava quando era criança. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Não sei se você já cantou esse ninho quando criança. Com Cristo no barco tudo vai
Muito bem. Com Cristo na família, com Cristo no lar, com Cristo na escola, com Cristo em nossa viagem. Cristo deve estar em nossa vida, em tudo, né? Em todos os momentos, em todas as ocasiões. Parece que os discípulos se esqueceram que Jesus estava no barco. A tempestade chegou e agora eles começaram a lutar contra o vento e as ondas. Mas os seus esforços não eram suficientes para vencer aquela tempestade furiosa. Eu creio mesmo que essa tempestade foi provocada pelo inimigo, sabe? O inimigo estava tentando impedir a missão de Jesus dos discípulos. Eles estavam indo do outro lado do lago e Jesus tinha em mente um milagre que eu vou contar daqui a pouco. E provavelmente o demônio já havia antevisto isso e falou assim: eu vou atrapalhar isso aqui com uma tempestade. Mas será que Satanás tem poder sobre o vento também? Sobre o clima? Olha o que diz o livro Grande Conflito na página 589. Satanás estudou os segredos dos laboratórios da natureza e emprega todo o seu poder para dirigir os elementos tanto quanto o permite Deus. Mesmo agora, está ele em atividade. E ela segue dizendo: nos acidentes e calamidades no mar e em terra, nos grandes incêndios, nos violentos furacões e terríveis saraivadas, nas tempestades, inundações, ciclones, ressacas e terremotos, em toda parte e sob milhares de formas, Satanás está exercendo o seu poder. Destrói a seara que está a madurar e seguem-se fome, angústia. Essas visitações devem tornar-se mais e mais frequentes e desastrosas. Nós estamos vivendo num período como este, sabe? A gente vê algumas tempestades que não parece normal. Alguma coisa está errada ali. Raios, raios e raios, mas não vemos o trovão. Ou então trovões e tempestades. Tempestades terríveis, como essa que tivemos recentemente aqui no Rio Grande do Sul, né? Você percebe que até em nosso folclore aparece a figura do Saci Pererê, que é um pequeno demônio, sim. E ele estaria presente nos redemoinhos, nas ventanias. Folclore é apenas uma lenda, mas Satanás é um inimigo real. E ele muitas vezes provoca essas tempestades reais ou tempestades na nossa vida. E é nesse momento que precisamos de Cristo no barco. Cristo na nossa vida. Cristo ao nosso lado. Né? Ellen White diz o seguinte: nosso Deus tem o céu e a terra sob seu comando e sabe exatamente o que necessitamos. Só vemos um pequeno trecho do caminho que está à nossa frente. Mas todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos a prestar contas, de acordo com Hebreus 4, verso 13. Ele está entronizado acima do tumulto da terra. Todas as coisas estão ao alcance de sua divina supervisão e lá de sua grande e calma eternidade. Ele comanda o que em sua providência vê ser o melhor. E ela segue dizendo no livro Nos Lugares Celestiais: nosso Senhor Divino está à altura de qualquer emergência. Para Ele, nada é impossível. Lancem-se inteiramente sobre sua misericórdia. Não existe dificuldade interna ou externa que em sua força não possa ser transposta. Aquele que confia a vida a Jesus não precisa ficar desanimado. Temos um Salvador Todo-Poderoso. Você está passando por alguma tempestade? Pode ser uma doença, uma angústia, um problema familiar. Satanás tem colocado essas tempestades por toda parte. E muitas vezes ela atinge a nossa casa. Um filho doente, uma mãe doente, ou você mesmo sentindo a doença. Talvez algum problema mental, uma angústia mental, um problema familiar, um problema com a esposa, com o esposo, com o filho.
Acho que esse é um bom momento para orarmos, não é? Vamos orar. Feche os seus olhos. Querido Pai de bondade e misericórdia, vem ajudar-nos nas tempestades da vida. O Senhor que esteve junto no barco com os discípulos, venha agora até a nossa casa. Nos liberte, Senhor, das tempestades satânicas que têm desabado em nossa vida. Traga harmonia no lar. Restaure a saúde que precisamos. Retire a angústia satânica e traga a paz de Jesus. Opere um milagre em nossa vida. Mande uma palavra, Senhor. Haja. Atue em nome de Jesus. Opere esse milagre na vida dessa pessoa que está assistindo neste momento. Que possamos testemunhar hoje do teu poder. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. E você diga comigo, amém. Muito bem. Jesus cruzou o lago, acalmou a tempestade. E agora vamos ver Jesus do outro lado do lago. E esse é o cenário do segundo milagre do estudo dessa semana. O autor de nossa lição deu o seguinte título: Ouvindo um sussurro acima de um grito. Na verdade, é o milagre em que Jesus expulsa centenas de demônios de um homem. Você já pensou uma pessoa ter centenas de demônios? Mas é isso que aconteceu, centenas. Vamos ler sobre esse milagre, que é a cura do endemoniado. Eu vou ler na versão A Mensagem. Está em Marcos capítulo 5, dos versos 1 ao verso 5. Eles chegaram ao outro lado do mar, na terra dos Gerazenos. Assim que Jesus saiu do barco, um louco, vítima de demônios, saiu do cemitério e correu para ele. O homem vivia no meio das sepulturas, ninguém conseguia prendê-lo, era impossível acorrentá-lo ou amarrá-lo. Ele fora amarrado muitas vezes com cordas e correntes, mas quebrava as correntes e arrebentava as cordas. Ninguém era forte o bastante para subjugá-lo. Noite e dia vagava entre as tumbas e pelas colinas, gritando e cortando o próprio corpo com pedras pontiagudas. Deixe-me falar um pouco sobre o local que ocorreu esse milagre. Pelo menos acredita-se que foi nessa região aí chamado Cursi. É ali um parque nacional, Cursi National Park. E as pessoas creem que foi nesse local que Jesus aportou com seus discípulos e esse louco endemoniado apareceu. Parece que Jesus partiu, atravessou o lago, estava em busca desse endemoniado, queria libertá-lo. E o inimigo sabia disso e mandou essa tempestade, né? Queria impedir esse encontro libertador. Isso acontece ainda hoje, viu? O inimigo muitas vezes quer impedir o encontro de você com o Salvador ou de um parente com o Salvador. Mas Jesus pode trazer alívio às tempestades e às angústias que cada um sofre nesses dias finais. Vamos continuar lendo o relato de Marcos. Marcos continua dizendo assim: quando ele viu a Jesus, isso endemoniado, né? Correu na direção dele e curvou-se reverentemente. Depois, rugiu em protesto: o que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus, não me perturbes. Jesus havia ordenado ao espírito maligno: fora, saia desse homem. Jesus perguntou: digam-me o seu nome. Ele respondeu: meu nome é multidão, pois somos muitos. Em desespero, implorou a Jesus que não o expulsasse daquela região. É impressionante como os demônios conheciam Jesus como Filho de Deus.
Eles também sabiam que diante de Jesus eles eram impotentes, não podiam fazer nada. Eles conheciam o poder que Jesus tinha sobre eles. E esse homem estava possesso por uma legião de demônios. Bom, se for pensar numa legião romana, que era uma legião de soldados, nós teríamos cerca de 4 a 5 mil homens. Já pensou alguém estar possesso por 4 a 5 mil demônios? Alguns dizem que pode ser de 3 a 6 mil, mas ainda assim é muita gente, né? Realmente essa pessoa tinha centenas de demônios ali em cima dele, possuindo ele, atormentando este homem. E quando ele tentou pedir ajuda a Jesus, foi o demônio que falou. Mas Jesus leu o pensamento, sabia que aquele homem queria ser libertado. Na verdade, aquele homem andava pela região, todo mundo conhecia ele, todos tinham medo dele. Quando você lê a Bíblia, parece que os discípulos fugiram de medo, deixaram Jesus sozinho. Jesus ficou ali sozinho com aquele endemoniado. Marcos continua dizendo: uma grande manada de porcos estava pastando numa colina perto dali. Os demônios então suplicaram a Jesus: manda-nos para os porcos, permita que vivamos neles. Jesus permitiu. Mas aos porcos aconteceu pior do que ao homem. Enlouquecidos, correram, pularam de um penhasco, caíram no mar e se afogaram. Aterrorizados, os que cuidavam dos porcos saíram disparada e contaram o incidente na cidade e região. Todos queriam ver de perto o que havia acontecido. Eles encontraram Jesus e viram um louco, assentado, usando roupas decentes e em perfeita saúde, não mais como alguém fora do juízo. Parece que os discípulos providenciaram ali a roupa para essa pessoa, esse endemoniado, que não estava mais, agora era como é que se diz? De uma pessoa sem demônio, desendemoniado? Uma pessoa sem o demônio. Pessoa normal, em quem agora ouvia tranquilamente as palavras de Jesus. A nossa lição tem um comentário, ela diz assim: não importa quão oprimido um ser humano possa ter ficado por essa força maligna, não existe entidade demoníaca que possa resistir ao poder do Deus Altíssimo ou vencê-lo. Mas aí acontece uma coisa interessante, sabe? Quando as pessoas viram esse milagre e tudo isso que aconteceu, olha o que diz o livro de Marcos. Os que haviam presenciado a cena contaram aos outros o que acontecera ao endemoniado e aos porcos. No princípio, os curiosos ficaram impressionados. Depois ficaram revoltados por causa dos porcos que haviam perdido e imploraram a Jesus que saísse dali e nunca mais voltasse. Que coisa, né? Você sabe que tem muita gente que é assim mesmo, né? Quando está tudo muito bem com Jesus, mas quando toca no bolso, quando a pessoa sofre uma perda, ou quando tem que contribuir com alguma coisa, ou tem que ajudar uma pessoa, aí eu falo: Jesus, vai embora. Eu não estou interessado, não. Infelizmente isso acontece. E a Bíblia continua o relato. Jesus estava indo para o barco, e o homem que fora liberto dos demônios pediu para acompanhá-lo. Mas o mestre não o permitiu. Em vez disso, aconselhou: vá para casa, para o seu povo. Conte-lhes o que o mestre, num gesto de misericórdia, fez por você. O homem voltou e, na área das 10 cidades, que era chamado de Decápolis, dava testemunho do que Jesus havia feito por ele. Ele se tornou o assunto da cidade. Veja, um ex-endemoniado agora se torna um missionário. E começa a testemunhar de Jesus Cristo. E a nossa lição faz algumas observações. Ela aponta que o endemoniado se encontra com Jesus, e enquanto o endemoniado corria em direção a Jesus, os discípulos fugiram para o outro lado.
Aparentemente, o endemoniado reconheceu que Jesus era alguém que podia ajudá-lo. Os demônios sabiam quem era Jesus e sabiam que eram impotentes diante dele. E agora então nós temos o conflito. Jesus expulsou os demônios, vantagem de Jesus. Os demônios mataram os porcos, vantagem de Satanás. Os habitantes da cidade pediram que Jesus fosse embora, saísse, vantagem de Satanás. Jesus enviou de volta o homem curado como sua testemunha, e ele testemunhou por todo lado, grande vitória de Jesus. Ellen White comenta esse assunto no Grande Conflito, na página 430. Ela diz assim: foi permitido que esse acontecimento ocorresse para que os discípulos pudessem testemunhar o poder cruel de Satanás, tanto sobre o ser humano quanto sobre os animais. O Salvador desejava que seus seguidores conhecessem o adversário que tinham que enfrentar, para que não fossem enganados e vencidos por suas armadilhas. Era também sua vontade que o povo daquela região contemplasse seu poder de romper o cativeiro de Satanás e libertar seus prisioneiros. Impressionante, né? Ah, Senhor, nos liberte do mal também. Por isso que a oração do Senhor diz: livrai-nos do mal, né? Nos livre do poder do mal. Mas vamos para o próximo milagre que aparece aqui no nosso guia de estudo. É a cura de duas mulheres, ou melhor, uma mulher e uma menina. Uma mulher e uma menina. Dois milagres. Né? Numa tacada só, Jesus vai num caminho, encontra uma mulher e no final encontra uma menina e elas são curadas. E esse milagre ocorre na cidade de Cafarnaum. A cidade de Cafarnaum, nós já falamos dela aqui, ficava à beira do lago da Galileia, ou do mar da Galileia, o lago de Genezaré. Era uma cidade de pescadores, né? Não era muito grande, mas naquela época era considerada uma boa cidade, né? Ruas estreitas ali. E diz o livro de Marcos, no capítulo 5, 21 a 24, o seguinte: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E a lição diz o seguinte: líderes religiosos como Jairo geralmente não tinham amizade com Jesus. Então é provável que ele estivesse desesperado. Isso se confirma pelo fato de que Jairo se prostrou aos pés de Jesus. O apelo dele é compreensível para qualquer pai. A filha dele estava morrendo, mas ele tinha fé que Jesus podia ajudá-lo. Sem dizer uma palavra, Jesus foi com ele até a casa dele. Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, que eu tenho recomendado aqui para acompanhar junto à lição, também comenta esse milagre. E ela diz o seguinte: conquanto os discípulos houvessem testemunhado tantas de suas obras de misericórdia, surpreenderam-se com sua condescendência para com a súplica desse altivo rabi. Acompanharam, contudo, ao mestre e o povo o seguiu, ansioso e expectante. Não era longe a casa do príncipe. Mas Jesus e seus companheiros avançaram lentamente, pois a turba o comprimia de todos os lados. O ansioso pai impacientava-se com a demora. Jesus, porém, compadecendo-se do povo, detinha-se aqui e ali para aliviar algum sofrimento ou confortar um coração turbado. E aí aparece a primeira mulher de nossa história, a primeira mulher do milagre. Diz assim o livro de Marcos, no capítulo 5, versos 25 a 28.
E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Nós temos aqui uma coincidência bastante interessante. Essa mulher, ela sofria com uma doença já por 12 anos, uma doença incurável. O registro da Bíblia diz que ela gastou tudo com médicos. E a menina doente também tinha 12 anos. O que indica que quando a mulher ficou doente, a menina nasceu. Interessante, né? E agora, após 12 anos, essas duas histórias se cruzam, né? Uma menina de 12 anos que está à morte e uma mulher que sofre por 12 anos com um fluxo de sangue que não parava. Talvez já anêmica, amarela, considerada impura, não podia mais ir à igreja, não podia se casar. Era uma mulher abandonada, porque quem tocasse nela era considerado impuro também. Mas ela pensa, se eu tão somente tocar no manto de Jesus, eu vou ficar curada. E diz o livro de Marcos, no capítulo 5, versos 29 a 31, imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre de seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? É porque tinha muita gente, todo mundo apertando Jesus e agora ele pergunta, quem é que me tocou? Todo mundo tocou, né? Mas aquele toque, o toque da mulher foi diferente. E Jesus continua dizendo, lá em Marcos capítulo 5, 32 e 34. Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a tua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Ah, que palavra maravilhosa, né? Que vontade de ouvir essas palavras dos lábios de Jesus, né? Olha, a tua fé te salvou. Não precisa ficar sofrendo mais. A doença foi embora. Você está purificado. Que maravilha! E o livro O Desejado de Todas as Nações, na página 240, diz assim, não basta crer no que se diz acerca de Cristo, devemos crer nele. A única fé que nos beneficiará é a que o abraça como Salvador pessoal, que se apropria de seus méritos. Muitos têm a fé como uma opinião. A fé salvadora é um ajuste pelo qual aqueles que recebem a Cristo se unem a Deus em concerto. Fé genuína é vida. Uma fé viva significa acréscimo de vigor, segura confiança, pela qual a alma se torna uma força vitoriosa. Ai, que Deus nos ajude a termos essa fé. Você está ouvindo a palavra de Deus aí? Essa é uma maneira de conseguir fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, tome aí a sua palavra de Deus, tome a Bíblia Sagrada e leia. Abra, ouça a voz de Deus através da sua palavra, através da Bíblia Sagrada. Isso é maravilhoso. Segue dizendo o desejado. Após a cura da mulher, Jesus desejava que ela reconhecesse a bênção que recebera. Os dons oferecidos pelo Evangelho não devem ser adquiridos às furtadelas, nem fruídos em segredo. Assim o Senhor nos chama a confessar sua bondade. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus.
Então, na verdade, o que Jesus quer quando Ele opera um milagre na sua vida é que você testemunhe dele. E fala, o Senhor me curou, o Senhor me ajudou, o Senhor me ajudou a ter esse carro, o Senhor me ajudou a ter essa casa. Esses são bens, né? O Senhor me libertou do pecado, é parte espiritual, né? O Senhor me deu sabedoria. Deus é o responsável por nossa vida. Ele tem tudo sob o seu controle e Ele pode nos dar o que precisamos, o que necessitamos, né? Mas note o que acontece nesse inteirinho, sabe? Vocês sabem que notícia ruim as pessoas gostam de dar. Notícia boa às vezes não dão, não. E agora está indo lá, né? Jesus para curar a mulher, fica perguntando quem tocou. E o Jairo? A gente até esqueceu do Jairo, né? O Jairo é aquele homem que foi pedir para curar a filha dele. E o Jairo disse, Senhor, volta, depois faz milagre. Essa mulher já esperou 12 anos. A minha filha está morrendo. Vai, Senhor, deixa ela, o Senhor já curou aí, vamos embora, né? Vamos, Senhor, vamos. E aí, Marcos 5,35 diz assim, enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Que coisa triste, né? Que desespero. Senhor, se eu não tivesse parado aqui para curar essa mulher, se eu podia curar minha filha, agora já acabou, não tem mais jeito. Mas note o que Jesus disse para Jairo, ele disse, não temas, disse Jesus, crê somente e será salva. Jesus tem solução até para a morte, né? Vamos seguir lendo, Marcos capítulo 5, 37 a 38. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Era o costume da época, né? Mas veja, não é só o costume da época, não. Eu morei 7 anos na África, em muitos lugares ali. Quando a pessoa morre, é uma coisa impressionante, viu? As pessoas gritam e choram. Uma vez estava vendo um sepultamento e eu fiquei impressionado. A pessoa rolava pelo chão e pegava terra, jogava na cabeça. Era um desespero, gente. Que coisa impressionante. Todo sepultamento, pessoas ficam tristes, mas aquilo era um exagero. Era uma gritaria. E eu chamei um amigo africano e falei assim, vem cá, isso é normal? Ele falou, é o costume, né? Inclusive, quando tem criança pequena, às vezes dá um beliscão na criança, assim, chora, teu avô morreu, tem que chorar. Então, coisa complicada, e estava aquela bagunça ali, aquela complicação. E Jesus agora chega naquele local. E aí segue o relato em Marcos 5, 39 a 40. Então entrou e lhes disse, por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai, a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Verso 41. Tomando-a pela mão, disse, Talita cumi. Que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Ah, que coisa impressionante. A menina agora é curada. Interessante que a lição menciona que essa expressão Talita cumi significava cordeirinha. Era um jeito carinhoso de chamar uma criança. Cordeirinha, acorde. Talvez se fosse hoje diria, gatinha, acorde, não é? Muitas vezes se diz gatinha para uma menininha, né?
duas mulheres agora iniciam uma nova vida. Uma com apenas 12 anos e uma que tinha perdido a saúde 12 anos atrás. E Jesus cura essas duas mulheres. E agora Jesus inicia uma nova viagem. Sai dali da beira do lago, vejo aí no mapinha do Google, né? Saíram lá de Cafarnaum e vai caminhando para Nazaré. Era uma viagem e tanto. Quando você vai a pé de carro, hoje você vai mais rápido, né? Mais tranquilo. Mas eles foram a pé, caminhando ali entre as montanhas, entre os vales, até chegar em Nazaré. E o registro diz que Jesus saiu dali e foi para a sua cidade acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Olha aí os irmãos de Jesus, né? Eles olhavam para ele e viam um carpinteiro, mas como é que é esse carpinteiro? Onde ele aprendeu tudo isso? Não é? Como é que ele opera esses milagres? Não, ele não era o carpinteiro aqui com a gente? Né? E junto com os irmãos dele? Não é esse o filho de Maria? E segue o relato de Marcos. Não estão aqui conosco as suas irmãs? Então Jesus tinha irmãs também. E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Então foi poucas curas ali na sua casa, na sua cidade, em Nazaré. As pessoas não tinham fé, não reconheciam ele, né? A lição, na verdade, comenta que os habitantes de Nazaré ficaram ofendidos e surpresos com o sucesso de Jesus como mestre e operador de milagres. A transformação de carpinteiro em mestre parecia difícil de aceitar. Pode ter havido alguma hostilidade, porque ele fez a maioria dos seus milagres em Cafarnaum, e Jesus já havia tido um desentendimento com sua família, né? É possível. Um pouco de ciúme, né? Por que ele não começou os milagres aqui? Começou lá em Caná. Por que depois foi lá para Cafarnaum e fez milagres lá e não veio fazer aqui, não é? E o livro Desejado das Nações diz assim: seus ouvintes na sinagoga de Nazaré, não admitiriam que aquele que surgira da pobreza e da humildade fosse mais do que um homem comum. Sua incredulidade gerou malignidade. Satanás os dominou e, irados, clamaram contra o Salvador. Haviam se desviado daquele cuja missão era curar e restaurar. Manifestaram então os atributos do destruidor. Então, na verdade, Satanás usou aquelas pessoas. E eles ouviram a voz de Satanás e não puderam ser abençoados, né? A lição depois menciona aqui que Jesus enviou os discípulos para ensinar, mas não foi só isso não. Marcos menciona que Jesus deu autoridade aos discípulos sobre os espíritos imundos, ou seja, sobre os demônios, e eles puderam inclusive fazer curas pelo poder de Jesus Cristo. E a notícia começou a se espalhar. Olha, os discípulos de Jesus também estão curando. Os discípulos de Jesus também estão operando milagres. E quando Herodes recebeu a notícia de que Jesus estava curando e operando milagres, ele pensou que João Batista havia ressuscitado, porque ele havia mandado decapitar João Batista, né, a pedido de Herodias. Ele vivia com ela de modo irregular, né? Ela era cunhada dele, pelo jeito se divorciou lá e casou com ele. E João dizia: olha, você não pode casar com essa mulher. Ela é a mulher do seu irmão. Ele acabou sendo condenado e decapitado.
Portanto, fica difícil entender por que os discípulos receberam poder para fazer o trabalho do Mestre, mas Jesus não usou o poder para libertar João Batista. Eu sugiro que vocês que assistem aqui o nosso programa, nosso estudo, leiam o capítulo 22 do Desejado das Nações, porque ele trata desse assunto, o assunto da prisão e morte de João Batista. Eu vou ler alguns trechinhos, mas o interessante é ler o capítulo todo. Diz assim: foi permitido a Satanás abreviar a vida terrena do mensageiro de Deus. Mas aquela vida que está escondida com Cristo em Deus, de acordo com Colossenses, o destruidor não podia atingir. Exultou por haver ocasionado aflição a Jesus, mas fracassara em vencer a João. A morte em si mesma apenas o colocara para sempre além do poder da tentação. Nessa contenda, Satanás estava revelando o próprio caráter. Manifestou em presença do expectante universo sua inimizade para com Deus e o homem. Conquanto nenhum miraculoso livramento fosse proporcionado a João, ele não fora abandonado. Tivera sempre a companhia dos anjos celestiais, que lhe abriram as profecias concernentes a Cristo e as preciosas promessas da Escritura. Estas foram seu sustentáculo, como haviam de ser do povo de Deus nos séculos por vir. A João Batista, como aos que vieram depois dele, foi dada a segurança: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, verso 20. Leia o Desejado, você vai ver que interessante. Eu tenho até um pensamento aqui, né? Será que João Batista não foi ressuscitado e foi para o céu, não? Muitas pessoas ressuscitaram quando Jesus ressuscitou e foi com ele para o céu. Eu não sei. Se não foi, será ressuscitado em breve, né? Na segunda vinda de Cristo. E agora vamos ver mais 2 milagres de Jesus, né? Mais 2 milagres de Jesus que aparecem aqui no nosso guia de estudo, né? Diz assim: Jesus ensinou durante o dia. À tarde, os discípulos recomendaram que a multidão fosse mandada embora para procurar comida, mas Jesus lhes disse para alimentar a multidão. Jesus resolveu o problema alimentando a multidão de modo miraculoso com apenas 5 pães e 2 peixes. Leiam a história lá no livro de Marcos. Leia a história na Bíblia, nos Evangelhos. Como Jesus foi abençoando aqueles pãezinhos, aqueles peixinhos, e eles foram se multiplicando, e as pessoas ficaram entusiasmadas. Falaram assim: a gente precisa de um líder como esse mesmo. Esse tem que ser o nosso presidente, tem que ser o nosso rei, no caso daquela época, né? Ele vai conseguir alimentar aqui a multidão toda. Ninguém vai passar fome durante o período desse rei. Mas Jesus, em vez de liderar uma rebelião contra Roma, o que ele fez? Foi para uma montanha a fim de orar. Algo bem diferente do que as pessoas esperavam. Em lugar do entendimento popular do Messias como um rei que libertaria Israel, Jesus veio para libertar as pessoas da escravidão do pecado. E os discípulos entraram no barco. E Jesus estava orando na montanha. E Jesus veio se encontrar com eles e veio andando sobre as águas. Mais um milagre. Então vejam, ele mostrou para eles que ele tinha poder para alimentar as pessoas. Eles disseram assim: tudo bem, então por que não se torna rei? E agora ele vem andando sobre as águas para mostrar que ele já era rei. Ele era rei do universo. Ele tinha o comando, inclusive, sobre a natureza. Ao andar sobre as águas, ele mostrou aos discípulos que é de fato o Senhor da natureza. Mas não veio para governar, não naquele período, né? Ao contrário, veio para dar a vida em resgate por muitos, de acordo com Marcos 10, verso 45. E Ellen White então diz: seus corações descontentes perguntavam por que Jesus podia realizar tão grandiosas obras como as que tinha presenciado e não podia também dar saúde, força e riqueza a todo o seu povo, libertá-lo de seus opressores e exaltá-lo ao poder
e a honra. O fato de ele alegar ser o enviado de Deus, mas recusar ser rei de Israel, era um mistério que não podiam entender. Muitos concluíram que não ousava afirmar seus direitos porque ele próprio duvidava do divino caráter de sua missão. Dessa forma, abriram a mente à incredulidade e a semente que Satanás lançara deu fruto segundo sua espécie na forma de incompreensão e deserção. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós estamos de novo à espera do Messias, mas dessa vez a segunda vinda de Cristo. Dessa vez ele não vai nascer igual um bebezinho, mas vai vir com poder e majestade e grande glória para buscar aquelas pessoas que escolheram servir a Jesus. Escolheram Jesus como Senhor e Salvador. E nós vemos aqui no livro de Marcos esses milagres maravilhosos. Jesus controlando os eventos climáticos. E é importante nós crermos nisso, nesses eventos finais que vão acontecer, porque nos últimos dias a natureza vai estar em convulsão. Leia lá o livro do Apocalipse, quando fala do sexto selo, em que o céu se enrola como um livro, né? As ilhas se movimentam no seu lugar, o mar vai para um lado ou para outro, ou seja, os eventos climáticos farão parte dos últimos dias, né? Daniel diz que haverá tribulação qual nunca houve. Jesus demonstrando seu poder sobre os maus espíritos também é muito importante, porque nesses dias finais nós teremos pessoas que serão dominadas, na verdade algumas estão, né? Alguns líderes estão endemoniados. Algumas pessoas estão ouvindo a voz do demônio, né? O poder das trevas usa todo o seu poder para enganar e manipular as pessoas, né? Nós vimos aqui o poder de Jesus para curar, para ressuscitar, e essa é a nossa grande esperança. Ele vai curar e ele promete a ressurreição, a primeira ressurreição, àquelas pessoas que o seguirem, né? Que o Senhor nos ajude a nos manter fiéis até o dia em que Ele vai se manifestar. E eu acredito que vai ser em breve. Na verdade, é por isso que eu digo nesse canal, chegou a hora. Chegou a hora da volta de Jesus. Diga, Maranata. Porque o Senhor logo vem. E complete, e nós iremos com Ele. Veja os sinais que estão se cumprindo em nossos dias. Veja as profecias que já se cumpriram. Veja aqui no canal a linha do tempo e percebo que estamos nos últimos dias. Esse é o momento de aumentarmos a nossa fé, a nossa conexão com Jesus Cristo. Você tem feito isso? Tome a sua Bíblia. Leia a Bíblia cada dia. Ore ao Senhor. Se ligue a Ele. Por laços que não possam ser desfeitos por Satanás. Vamos orar. Eu quero orar por você. Oremos. Querido Pai Celestial, te damos glória e louvor porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Vimos quantos milagres maravilhosos o Senhor fez e temos pessoas aqui que também precisam de um milagre. Alguns precisam da cura, da mesma maneira que o Senhor operou para o povo que teve o privilégio de ver o Senhor em Cafarnaum. Mas eu creio que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e é por isso que confiamos esse pedido ao Senhor. Ó Senhor, ouve essa oração, estende a cura para esses necessitados. Outros necessitam de harmonia no lar. Todos precisam de sua bênção no dia a dia. Todos nós precisamos de mais fé, mais entendimento na Tua palavra. Transforme a nossa vida, nos livre das garras do inimigo, assim como o Senhor fez com aquele endemoniado, lá próximo ao mar da Galileia. Que os Teus anjos estejam ao lado de Teus filhos nesse momento. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. E você diz aí? Amém. Amém. Bem, chegamos ao final do nosso estudo, o estudo aqui do livro de Marcos, capítulo 4, capítulo 5, né? Mas a semana que vem a gente continua, né?
Vamos seguindo, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. E se ficou alguma dúvida, ou você quer comentar alguma coisa, por favor, comente aqui embaixo. Quero ouvir o seu comentário. O que você achou do estudo de hoje? O que você achou desses milagres de Jesus? Você já teve algum milagre na sua vida? Eu gostaria de ouvir. Coloque aqui o seu comentário, por favor. Eu também gostaria de saber de onde você assiste o programa. Algumas pessoas escrevem que assistem muito longe, realmente. Pessoas do exterior, né? Ou do norte do Brasil, ou, quem sabe, lá do oeste do Brasil, lugares distantes, né? Escreva aqui nos comentários. E, por favor, não se esqueça de curtir, dar o seu positivo, acionar esse sininho das notificações e se inscrever no canal, né? E compartilhe a bênção, que outras pessoas também possam assistir e serem abençoadas pela mensagem da Bíblia Sagrada, do estudo de Marcos e os outros estudos que fazemos aqui, tá bom? Que Deus abençoe a você e olhe, lembre-se, chegou a hora da volta de Jesus. Maranata, até o nosso próximo encontro.